Boa noite. Escrevo este terceiro relato com grande satisfação. Bem, o ano era de 1995. Ainda estava servindo na base aérea do interior de São Paulo e desta vez estava cobrindo folga na sala de guarda do batalhão, que se resumia a ficar atento às comunicações via rádio. Então, por volta das 2 horas da manhã, eu já meio sonolento, sentado à frente do rádio, se iniciou uma gritaria e choros na rede rádio, mas não dava para entender quase nada, apenas ouvia gritos de "ele está aqui e vai nos pegar", e choros, gritos, "lá vem ele de novo". De repente a transmissão parou, e como são cerca de 10 postos e todos copiaram os gritos, já se iniciou um tumulto na rede, tentando obter mais informações. E já de imediato me ocorreu de chamar o último posto que transmitiu, porém nenhum dos postos relatou nada. E comecei a chamar um por um, para confirmar o local. Então o oficial apareceu, saindo do seu alojamento querendo saber mais detalhes. Eu informei que estava fazendo e apenas um dos postos não respondeu, o posto do paiol. Para quem não sabe, paiol é onde guardamos as munições, que fica isolado a cerca de 9 quilômetros. O lugar era em meio a uma mata e fechado por cercas e com uma guarita e um alojamento, onde ficavam com 3 guardas 24 horas por dia. O oficial chamou os outros soldados que estavam no quarto de hora de folga. Acionamos o caminhão na garagem para ir ao local ver o que acontecia. E em cerca de 5 minutos já estávamos a caminho do local, ainda tentando comunicação via rádio, porém sem resposta. Quando chegamos ao paiol, chamamos os guardas e não tivemos resposta. Começamos então a tomar posição fora do caminhão para evitar algum ataque. E notamos que não havia barulho algum. Realmente nada de animais, grilos, insetos, pássaros, nada. Só o barulho do vento nas árvores. E sabíamos que o lugar era bem barulhento e a noite estava sinistra demais. O oficial chamou novamente e só tivemos como resposta uma breve luz de lanterna do alto da guarita. Então abrimos o portão e entramos. Não vimos nada de anormal a princípio. E vendo que estávamos ali, os guardas resolveram descer e já foram sendo questionados o que acontecia. E disseram que alguma coisa estava no mato correndo e balançando as árvores e batendo nas telas de proteção, e que só viram um vulto grande correndo em meio às árvores e vez ou outras se arremessando contra as telas de arame, e que fazia uns 2 minutos que havia parado, que quando começou, 2 dos guardas estavam na parte de baixo da guarita que servia de alojamento. Viram um par de olhos avermelhados os observando do lado de fora da cerca, e que aquela coisa se atirou no alambrado, e com a iluminação que tinha, só deu para ver que era grande e negro. E quem estava no chão subiu rápido para a guarita, e no desespero de conseguir ajudar, acabaram derrubando o rádio, e ficaram correndo em volta e gritando, até um pouco antes de chegarmos. O oficial ouvia incrédulo o que eles narravam, e ao chegar mais próximo, notou um cheiro de álcool e disse: "Eu devia prender vocês 3 agora mesmo, por estarem bêbados no posto". Então eles disseram que poderia levar eles agora mesmo, pois não queriam ficar ali nem mais um minuto. Preferiam ficar presos a ficar ali. O oficial então mandou que 3 de nós ficássemos ali, enquanto ele conduziria os 3 ao batalhão para tomar as medidas que o fato requeria. Então ficamos 3 no lugar. Porém, quando o caminhão da tropa saiu do local e fechamos os portões, começamos a ouvir alguma coisa muito grande correndo em meio às folhas secas e galhos, fazendo muito barulho e uns grunhidos. Parecia até um porco. A iluminação do local era boa, mas não iluminava além do alambrado. Víamos vultos e alguns eucaliptos balançar, como se algo batesse neles.
e vez ou outra batia no alambrado. Víamos apenas os vultos. Então o outro soldado que estava comigo chamou pelo rádio oficial dizendo: "Comando, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui." O caminhão retornou e estávamos com medo, pois não sabíamos do que se tratava. Então abrimos rapidamente o portão. E após o caminhão tropa entrar, e antes mesmo de fechar o portão, um grande cão negro apareceu lá no portão, rosnando e roncando como um porco. Ficamos atônitos, parados vendo aquela coisa se levantar e ficar nas patas traseiras bem em frente ao portão aberto, nos olhando. Então deu um grito horrível e correu pela estrada, sumindo no escuro. Quase que de imediato fechei o portão e corri para próximo ao caminhão, onde o oficial estava tão perplexo quanto todos ali, sem saber direito o que fazer. Ficamos no posto do paiol até quase raiar o dia. Acredito que o que vimos era um lobisomem e demonstrou inteligência neste caso, e em outros, pois procurava pontos fracos no alambrado, e quando o caminhão chegou, ele se afastou, voltando assim que saiu. E quando viu o portão aberto, acho que não entrou, pois viu muita gente armada. Ainda assim, acredito que queria se valer do portão aberto para entrar. Essas criaturas podem ser muitas coisas, mas não são tão irracionais assim. E por várias noites ele rondou o posto do paiol, e outros avistamentos aconteceram, tanto que acabaram por reforçar todos os postos mais isolados. Agradeço novamente pelo espaço em seu canal. Aprecio muito os relatos, e só quem já passou por isso e já viu sabe do que estou falando. Enfim, um forte abraço. Tá, galera, vamos a um segundo relato. Minha família havia comprado um sítio muito antigo na cidade de Pinhal do Sudoeste, onde corria uma história na cidade de que a antiga dona da casa havia sido assassinada pelos seus ex-amantes apunhaladas dentro de um dos quartos, sendo por esse motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém deu muita importância ao fato, pois achávamos que era coisa de caipira. Já na primeira noite, eu, que era completamente incrédulo, passei a respeitar todas as lendas e histórias que o pessoal conta pelo Brasil afora. O sítio era bem grande e antigo, com uma aparência sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo, nem o banheiro. Por isso, à noite, eu tive que dar a volta pela casa para conseguir ir até o banheiro. Quando saí para ir ao banheiro, dando a volta pela casa, pude perceber alguém parado próximo ao arbusto me observando. Levei um susto e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que pude e enfiei-me embaixo dos lençóis. Depois passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando mal. Até que em um determinado momento, tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando somente o som dos animais noturnos. Quando amanheceu o dia, não contei nada a ninguém. Durante o dia, tudo estava correndo normalmente. Vez ou outras, víamos algum animal andando pelas árvores ou colhendo frutos no chão. Nada mais que isso. A tarde passou e a noite chegou novamente para o meu temor. Terminamos nossas tarefas, tomamos banho, jantamos, ficamos conversando um pouco e fomos dormir. Quando era aproximadamente 2 da manhã, acordei assustado novamente com o mesmo barulho da noite anterior. Eu tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta, e como não havia nenhuma iluminação elétrica no sítio, o sítio era bem antigo mesmo, minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor, sendo que isso fazia com que eu conseguisse ver se alguém passava diante do meu quarto. Em certo momento, percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse minha mãe, e pulei da cama e corri para o corredor, pois estava com medo,
e tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, sendo que achei que minha mãe deixaria eu dormir lá, já que esta seria nossa última noite naquele sítio velho e bizarro. Assim que alcancei a minha mãe no corredor e a toquei pelo ombro, eu tomei o maior susto, pois não era minha mãe, era uma outra mulher em estado de decomposição. No lugar dos seus olhos, percebi apenas manchas de sangue. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Joguei-me em cima da cama e aquela figura monstruosa estava parada na porta do quarto, olhando para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém ouvi seu grito chamando meus pais. Quando olhei novamente em direção da porta, já não havia mais ninguém. Segundos depois, entraram meu pai e a minha mãe no quarto, e eu contei o que havia acontecido, mas eles não se importaram muito, não acreditando na história. Então, o meu irmão contou que havia visto alguém parado na porta do meu quarto, sendo que ele achou que fosse minha mãe e a chamou, mas quando ela virou, ele percebeu que não era, que era uma mulher velha e feia com o rosto pálido, que parecia que estava morta. Parece que quando meu irmão contou essa história, meus pais perceberam que não era invenção e nem tampouco sonho ou pesadelo que eu poderia ter tido, pois pessoas não poderiam compartilhar o mesmo sonho. Nós ficamos com aquela casa cerca de 3 anos, até que de tanto eu não ir, meus pais resolveram vender o sítio, mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre, e nunca me esquecerei daquela experiência horrível que passei em minha vida. Obrigado por contar minha história. Tá aí, galera, 2 relatos sensacionais enviados ao canal. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.